Dando continuidade então a essa série que nós estamos fazendo, em parceria com o ilustrador Hugo Lopes, nós vamos trazer aqui uma outra divindade lá do contexto da Índia, que é Hanuman. Hanuman, você conhece Hanuman, aquele deus macaco, aquele símil na verdade, né? Que serviu ao senhor Rama, a sua consorte Sita. E hoje aqui eu vou te mostrar como Hanuman nos ensina sobre relacionamento. What the heck? Relacionamento. É o seguinte, a história de Hanuman é uma história muito interessante de dedicação, de valor pessoal, de honra, né, de serviço. Ele ajudou o Rama na época, né, que era um avatar de Vishnu, o rei Rama, a recuperar a sua esposa Sita de um demônio que tinha raptado ela, e ele serviu com muita fidelidade a Rama e a Sita, com um amor muito sincero, com um amor muito puro. E só para você ter uma ideia, um dos momentos muito emblemáticos da história toda, acontece mais ou menos o seguinte. Alguns sábios oferecem um colar de pérolas a Hanuman, e Hanuman pega aquelas pérolas caras e morde uma a uma, olha dentro, vai jogando de lado, olha dentro, vai jogando de lado, e olha para os sábios e dizem, olha, isso aqui não tem valor nenhum para mim. Mas como assim não tem valor nenhum para você? Não tem valor nenhum para mim, não estou vendo meu senhor Rama, minha senhora Sita aqui dentro dessas peças. Meu senhor Rama e minha senhora Sita que devem estar em absolutamente tudo, como está em meu coração. Como assim está em seu coração? Né? Literalmente falando, os sábios olham assim, e Hanuman fala, isso aí está em meu coração mesmo, vou mostrar para vocês. E ele pega, bate no tórax e rasga o peito. Quando ele rasga o peito, abre-se aqui, e na região aqui do coração dele, dentro dele, tem lá a imagem de Rama e de Sita. Olha, não interessa aqui se você conhece essa história, se você estudou essa história, aqui o nosso objetivo não é dar uma lição de puritanismo hindu. A nossa ideia aqui é pegar o que essa história nos ensina, a energia que ela transmite, valores que ela agrega e que são importantes para a nossa vida aqui. Eu falei para você que a gente ia falar de relacionamento. E nós vamos além, tá? Nós vamos falar de relacionamento amoroso, porque eu sei que nem todo mundo tá afim de um relacionamento espiritual. A gente não tá falando de mestre e discípulo, mesmo porque a época disso já tá ficando em outro contexto. Então vamos ir no pé no chão da coisa. Vamos o que a gente tem aqui. Vamos falar de relacionamento amoroso e o que Hanuman está ensinando pra gente. Veja, no mundo espiritualista, no grande universo espiritualista do qual nós temos grande interesse, a gente ouve certos discursos entusiasmados a respeito dos relacionamentos, do amor, entre aspas, que muitas vezes, na verdade, são discursos do ego disfarçados de discursos espirituais. Por exemplo, eu sei que sim, você está aqui para ser feliz, isso é fato, tá? Isso não se discute. Mas a gente tem que tomar cuidado também de perceber se quando a gente entra num relacionamento a gente não está querendo olhar para o outro apenas com uma visão de usufruto. Porque eu já vi muitas pessoas, com base num discurso espiritual, dizer, olha, essa pessoa aí não tá me fazendo feliz, eu mereço ser feliz, o negócio é felicidade, eu vou chutar essa pessoa para longe e já era porque eu mereço ser feliz. Merece, inclusive num relacionamento. Mas vamos olhar um pouquinho para Hanuman aqui, para que a gente não fique muito desequilibrado nessa história toda. Veja, a primeira coisa, quando a gente fala de felicidade, o que vai te dar felicidade é você sentar quieto e meditar, é você se autoconhecer, é você acessar a fonte dessa grande abundância universal de bem-estar, de plenitude dentro de você. Isso te dá felicidade. Isso te coloca em harmonia com absolutamente tudo. Isso te dá felicidade, te dá completude. Se você está procurando isso em outra pessoa, você já começou errado. E lógico que você não vai encontrar, e não é culpa do outro, não vai ser culpa do outro. A gente tem que tomar o cuidado do seguinte, para a gente não acabar utilizando relacionamentos para substituir a mesma relação superficial e pueril que a gente tem com tantas outras coisas que a gente espera que nos dê prazer. Por exemplo, álcool, drogas, torcer pro Corinthians, qualquer coisa. Você gostou do torcer pro Corinthians, né? A gente só tá sofisticando um pouco mais a coisa, porque a gente espera que o álcool nos dê prazer, a gente espera que as drogas dê prazer, mas não. Agora a gente é mais desperto, a gente é mais evoluído. A gente quer que o outro nos dê prazer. E isso nunca funcionou bem assim. O relacionamento serve pra quê? Pra te dar total satisfação? Não, o relacionamento é uma lixa pro teu ego.
Começa com uma lixa para o teu ego, e quando esse ego estiver ajustado, aí sim existe uma possibilidade de união, de soma, de fortalecimento mútuo, justificados por um plano de amor que existe atrás disso tudo. Porque, cara, quer queira, quer não, relacionamento vai dar trabalho. Você não vai encontrar a pessoa perfeita pelo simples fato de você também não ser a pessoa perfeita, como eu não sou. Vai nos desafiar, vai colocar nossa valentia, nossa honra, o nosso auto-sacrifício, o sacrifício da nossa zona de conforto a toda prova. E claro, se você estiver esperando uma felicidade egóica, isso não vai te satisfazer. E não adianta você olhar para o outro e falar: ele não tá me fazendo feliz, eu vou descartá-lo. o que Hanuman está ensinando pra gente, batendo no peito, rasgando e mostrando Sita e Rama aqui dentro, o que é? Hanuman vai para uma guerra. Hanuman não sabe se essa guerra vai ser vencida ou não, mas ele vai porque ele tem um propósito, ele tem um caminho, ele tem algo que alimenta ele. Nesse seu relacionamento, há algo que te alimenta, ou é um relacionamento superficial? E não, esse relacionamento não é espiritual. Você não está dando um pé na bunda porque você é evoluído, porque você é desperto. Você dá um pé na bunda em 2, 3 dias porque você tem medo. Você tem medo de se aprofundar o suficiente e permitir e se expor a ponto de trazer tanto a pessoa para dentro de você e correr o risco dela te abandonar e você ficar tristinho, tristinha. Não, você não termina o seu relacionamento porque você quer felicidade. Você termina o teu relacionamento porque você tem medo de ser infeliz e você sabe que se você se aprofundar mais um pouco, você vai entrar num patamar de união com outra pessoa, que se alguma coisa der errado, você vai sofrer. Mas essa é a grande lição da guerra. Hanuman não sabe se a guerra vai ser vencida ou não, se ele vai sair vivo ou morto, mas ele sabe que existe um motivo, que existe um coração e que existe algo dentro do coração dele. O que me lembra Carlos Castanheda, na relação dele com Dom Juan. Para quem leu a obra de Carlos Castanheda, Dom Juan diz para o Castanheda o seguinte: olha, não importa o teu caminho, importa que exista um coração nesse caminho. Porque quando existe um coração nesse caminho, a gente honra esse caminho independente do que acontece, independente do que aconteça. Hanuman, na batalha, na hora da batalha, ele consegue manifestar superpoderes, ele consegue voar, ele consegue mudar de tamanho, ele consegue literalmente carregar uma montanha nas costas. E quem de nós também não consegue fazer o mesmo, simbolicamente falando, quando nós temos um motivo aqui dentro? Nós nos transformamos em super-heróis e movemos o mundo e movemos uma montanha, e não interessa se o resultado é certo ou não, porque no fim é uma questão de honra, é uma questão de valor pessoal, de força pessoal. Lembre-se, o relacionamento está ali para te testar, para te fortalecer. A felicidade você consegue dentro de si. Sim, existe a questão da comunhão, a questão da ressonância, da gente expandir a nossa felicidade a dois, mas existe um percurso, e esse percurso só é possível se a gente estiver dispostos a manifestar aquela maior virilidade da nossa alma. E não estou aqui falando de masculino, estou falando daquela potência interior, de honrar aquilo que nós escolhemos ter na nossa vida. Porque você escolheu ter um relacionamento, você tem a opção de não ter um relacionamento. Já que você escolheu esse relacionamento, escolha honrá-lo. Que saia das vísceras do seu ser aquela força que diz: não interessa se nesse momento eu estou sendo desafiado, se a minha autopiedade está sendo posta em jogo, se alguém está pegando minha autopiedade, colocando aqui, espremendo um limãozinho nela e apertando ela aqui, não interessa, eu vou ser mais forte do que isso, porque estou me propondo a ser mais forte do que isso. Eu escolhi essa pessoa. Claro, não estou dizendo para você que você tem que ficar algemado a uma urucubaca que está apenas atrasando a sua vida, mas tenha honra. Honre o teu papel nessa relação, que ela vá além do superficial, que você possa bater no peito, rasgar aqui e falar: olha, tá aqui dentro, e sem medo. Porque relacionamento é como você ir pra guerra, você não sabe o que vai acontecer, mas se você tem um objetivo, se você tem um ideal, se você tem uma missão dentro de você, um propósito que alimenta, a partir do teu coração você vai e se honra, você vai e honra outra pessoa. E não tô dizendo que todas as vezes em que você honrar outra pessoa, a outra pessoa vai entender, vai conseguir ver que você tá honrando ela. Eu não vou te dizer aqui que todas as vezes em que você achar que está honrando outra pessoa, você vai estar de fato honrando a outra pessoa da maneira certa. Porque nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas é treinando que a gente vai aprendendo. A questão da honra é muito forte. Hanuman honra Sita. Hanuman honra Rama. Ele dá a cara a tapa porque ele sabe para que ele está vivendo, a quem ele deve honrar. E claro, se no final das contas você honrar tanto e ver que de fato a pessoa está te atrapalhando totalmente, honre também a si mesmo, porque uma premissa de nós honrarmos os outros é honrar a si mesmo. E cai fora, mas cai fora com dignidade, com honra também. Não sai aí falando mal da outra pessoa. Honre porque sim, ela te fez sofrer, pode ser,
mas ela também te fez sorrir. Ela esteve contigo. Pode ser que não tenha dado certo em algum momento, mas saia com honra, com postura, porque os dois estavam tentando dar o melhor de si, ainda que o meu melhor não tenha sido suficiente, que o melhor do outro também não tenha sido suficiente. Hanuman, sabe quem é Hanuman? Hanuman é uma emanação, é uma encarnação de Shiva. Shiva, rapazes, e agora eu falo aqui ao masculino, porque Shiva representa esse grande sagrado masculino. Quem que é Shiva? Shiva é aquele cara que cura o teu moleque interno para fazer nascer a porra do homem. E a porra do homem honra, tem força, manifesta essa virilidade de alma, que é compromisso, que é fibra existencial para com o outro e para consigo mesmo. Então até que ponto a gente não está usando a nossa relação com a espiritualidade, uma relação frágil, superficial, apenas para justificar os nossos impulsos egoístas e falar: ah, se não tá me fazendo feliz e meu objetivo aqui é ser feliz, azar, eu vou cair fora. Não, porque a felicidade não é algo que vem instantaneamente, é algo que se constrói. A felicidade espiritual é algo que exige valor, construção. É algo que exige que você coloque ali na massa honra, força, disciplina. Pode ser que você perca a guerra depois, mas aí você vai ser recebido, como diz no Bhagavad Gita, né? Krishna dizendo a Arjuna, no céu dos guerreiros, como um herói. Isso tem a ver conosco, não tem a ver com o outro. Já que eu escolhi estar num relacionamento, eu honro ele. Ainda que esteja honrando da maneira errada. Mas maneira errada para quem? Porque no fim sou eu comigo mesmo. Não tem a ver com o outro. Mas se eu estiver com o outro, se eu escolhi estar com o outro, que eu não use a minha pseudo-espiritualidade para justificar a minha profunda fragilidade. E aí, fazer com que a vida a dois não seja satisfatória nem para mim nem para o outro, porque eu conheço um monte de gente que vive dizendo: ah, eu saí desse relacionamento porque eu tenho que ser feliz, eu saí desse relacionamento porque tenho que ser feliz, e acaba morrendo sem ninguém. Sim, tem que ser feliz. Sim, a gente não pode admitir estar ao lado de pessoas que abusam da gente, que abusam da nossa boa vontade, que não estão nem aí pra gente. Sim, a gente tem que se honrar e aprender a nos valorizar também. Mas sim, também, para que a gente consiga uma vida satisfatória a dois, é necessário que a gente enfrente com honra, com valor, algumas situações que vão servir de lixa para o nosso ego. Que o teu caminho, que as tuas relações possam ter um coração. Porque independente do que aconteça, existe um propósito, e isso te alimenta, isso te fortalece, isso te honra e torna você apto a essa felicidade que a tudo abarca de uma forma segura, estável e firme.